possa ingressar junto conosco aqui na live. Cadê você? Deixa eu te chamar aqui, convite. Vamos lá, vamos conversar sobre um assunto que muita gente não sabe o que fazer, né? Não sabe como agir, mas essa pessoa que, se você tem dúvida sobre qualquer área da secretaria escolar, ela é a pessoa, sabe assim? A pessoa é esta mulher aqui. Então, deixa eu só compartilhar aqui o vídeo com a turma, porque... Deixa eu aproveitar e mandar aqui para algumas pessoas também. Isso. Vamos mandar. Porque é importante, né? Com certeza. A gente já está com uma audiência alta aqui, ó. Já? Certo. Os alunos são rapidinho. Dei boa noite, o povo já estava aqui. Gente, desculpa, eu fui atender uma pessoa, estava o tempo inteiro controlando a hora. Não. O tempo inteiro. Comecei a conversar com a pessoa, perdi a hora. Mas muito bom você estar aqui, Glenda. Assim, é sempre um prazer poder conversar com você, né? Assim, é sempre um aprendizado. Uma conversa com a Glenda, você sempre aprende. É uma conversa, é uma aula. Então, assim, esse assunto realmente é a minha equipe toda aqui da secretaria da escola admira demais o seu trabalho. Todo mundo elogia muito e fala o quanto você é solícita e o quanto você é generosa para compartilhar o conhecimento, né? Porque tem pessoas que têm muito conhecimento e não gostam de passar. Tem pessoas que têm muito conhecimento e gostam de passar, mas não sabem como passar. E você, além de ter muito conhecimento, sabe passar e gosta de passar. Transmite essa generosidade, né? Então, é algo que eu admiro muito em você, além de toda a sua competência. E quero mais uma vez te agradecer por ter aceito o convite, não só de estar aqui na nossa live hoje, mas de participar conosco do terceiro Congresso Nacional de Educação aqui no estado do Rio de Janeiro, participar conosco também da publicação do livro, que vai ser lançado no Congresso, com a temática que você vai estar tratando aqui. Então, assim, são muitos motivos para te agradecer. Queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouquinho aí da sua trajetória, para as pessoas saberem, né, quem é a Glenda Campos, que está aqui conosco, e depois a gente já ingressa aí direto no nosso conteúdo de hoje. Perfeito. Então, eu queria agradecer aí a oportunidade de falar sobre um assunto que realmente me move e eu enxergo ninguém como concorrente, sabe, professor? Eu acho que esse pode ser a virada de chave, assim, eu não encaro como concorrente. E aí, se eu quero, se eu posso ajudar, por que não ajudar, né? Então, assim, essa é a minha filosofia de vida, assim. E aí eu consigo, através de uma rede colaborativa, eu consigo transformar isso que eu aprendi, não sei tudo, Meu não Deus, sei tudo. esse maluco aqui? Que filtro louco é esse? Eu nem gosto Colocou. desses filtros. Nossa. Mas muito prazer, eu sou Glenda, sou mãe do Pedro, da Alice, sou uma mineira que o Rio de Janeiro me acolheu há mais de 20 anos, então eu sou uma mineira carioca. Eu sou uma E barioca, como dizem os meus filhos. Eu sou baiana carioca, que eu tô há 30 anos aqui, então você é uma mineira carioca. Vou perguntar a eles como é que faz essa jogadinha de palavras aí. Isso. E aí sou moradora de Realengo, moradora de fato, porque é onde eu trabalho também, na mesma empresa há mais de 20 anos, que foi a que me trouxe para o Rio de Janeiro. Então eu sou muito grata ao Rio de Janeiro por tudo aquilo que me proporcionou e me deu uma filha, a Alice, que é carioca, nasceu no Rio, mas é isso. Legal. Fala um pouquinho da sua formação. Sim, eu tenho mestrado e mestrado em novas tecnologias para a educação da Unicarioca e foi aonde eu tive o prazer e a honra de conhecer a professora Sheila e os demais professores, é onde eu consegui desenvolver minha pesquisa. E professora, é interessante que nessa visita a todos os documentos para a escrita do livro, eu fui lá na minha carta de intenção para o mestrado. Uau! E aí, essa carta foi feita em dezembro de 2021, né? É dezembro não, né? Mais ou menos outubro, novembro de 2021. E eu
se fosse hoje, era a mesma carta. Nossa, que Porque a incrível minha, isso. eu fico até deveras emocionada, porque eu entrei no mestrado porque eu queria defender a Secretaria 365 dias. Eu Uhum. queria. É claro que através do mestrado eu consegui chegar em espaços que talvez eu não chegaria. A exemplo disso, o terceiro Congresso Nacional de Educação, que vai acontecer Uhum. em julho. Talvez eu não chegaria neste espaço, não chegaria, talvez, no Congresso Internacional da UERJ, que eu fui apresentar a Secretaria 365 dias, mas aquilo que me moveu para entrar no mestrado é o que me move hoje e o sonho de desenvolver no doutorado, continuar com essa mesma pesquisa, né? Então, eu sou muito grata, assim. Eu me sinto até privilegiada, sabe? Porque eu entrei com uma proposta e mantive a mesma O proposta. que não é comum, né? Não, Assim, até deveria, né? O que te motivou a ir até ali. Mas o que eu vejo na maioria dos alunos é que alguns chegam sem saber muito sim, bem, outros chegam achando que sabem, a maioria muda no meio do caminho, mas você realmente se manteve firme e a gente percebe, vê diariamente o quanto isso é forte na sua jornada, né? Por isso que você se tornou a profissional de excelência que você é e a referência. Quem conhece você sabe que você não toma uma decisão sobre nada na secretaria. Peraí, deixa eu perguntar a Glenda se eu estou certa. Deixa eu perguntar a Glenda se é isso realmente. As minhas meninas, nós temos 3 secretárias, a secretária master e as secretárias auxiliares. E, nossa, elas fazem. Não, tem que perguntar para a Glenda. Não, eu, não, Jane, já eu, perguntou para a eu Glenda? sou coordenadora de um curso técnico em secretaria escolar e eu tenho um fruto meu dentro da sua unidade, E que é a olha, Bruna. que menina Eu top! fico muito feliz de Que menina ver. top, Eu viu? fico muito feliz. É como se eu tivesse aí também, assim, um pedaço Verdade. meu tá aí. Então eu fico muito feliz, muito E honrada. ela é muito dedicada. A semana passada eu chamei ela para almoçar comigo, que eu queria conhecer um pouquinho mais ela, conversar. Nossa, é uma menina cheia de potencial, cheia de potencial. A gente vai investir nela. Mas vamos lá, sem Vamos mais lá. delongas, Isso. a gente entrar aqui agora realmente nesse conteúdo aí incrível Vamos. que você tem para trazer para a gente. Fala um pouquinho aí, eu vou aqui te interrompendo em alguns momentos e Tá bom. conversando com você. Eu não consigo ver nenhuma pergunta aqui no Ainda chat. não temos. Gente, olha, vocês podem fazer Ah, perguntas, tá. tá? Ainda não temos, mas a que for aparecendo eu vou te passando. Tá bom. Então, na verdade, eu até escrevi alguns tópicos aqui para eu não Ótimo. esquecer, porque são muitos assuntos muito importantes, Sim. né? Então, primeiro tópico que eu vou trazer logo de cara é sobre encerramento de unidade, assim, escola extinta, assim, que dá um Uhum. medo na gente isso, quando fala nesse termo de escola extinta. E aí eu quero trazer um outro lado, que a gente tem uma inspeção escolar muito atuante. E aí existem duas maneiras de fechar uma escola, assim, digamos. Uma, próprio pedido da mantenedora, não quero continuar com essa Sim. atividade, e outra com o poder público falando, não tá legal, vamos encerrar as atividades. Só que dessas duas maneiras a inspeção consegue atuar. Por quê? Vamos pegar o caso agora recente que a gente enviou o relatório anual para a SEDUC, Sim. né? Então ela tem lá uma base de dados para pesquisa. Então vamos derrubar esse trauma que a gente tem de escola extinta, que antigamente, quando a gente falava que o aluno estudou numa escola extinta, a gente falava, por favor, procure logo o ensejo, faz o ensejo, que Sim. você vai demorar menos Verdade. tempo fazendo de novo do que você ter o acesso. Isso caiu por terra. Que Hoje, bênção. hoje a gente vê assim absurdamente a velocidade, que bom, né? Sim. Feliz por isso, a velocidade dos processos. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. E aí, esse processo de escola extinta está totalmente eletrônico. Então, para quem for participar do congresso, eu vou entregar lá para vocês vários materiais, mas um deles
é um guia do passo a passo para essa Nossa, requerer esse processo junto com a SEDUC. Então, lá vai ter um catálogo de contatos, porque depende da regional da escola, e dentro desse catálogo vocês vão fazer o contato e vão orientar. Então, chegou lá um estudante na sua unidade que veio de uma escola extinta, não preocupem, o processo está muito acelerado. Então, eu vou dar o passo a passo e também para ajudar a família. Às vezes a gente conhece alguém, conhece, Glenda, né? a quantidade de alunas que eu recebo no curso de formação de professores que quando vão buscar, descobrem que a escola acabou, que não tem como, que ficam desesperados. As pessoas podem falar assim, mas por que trazer um assunto desse para um congresso? Gente, é uma temática de utilidade pública, sabe? Porque sempre tem alguém, ou os próprios alunos, professoras que estão ali, alguém da família, alguém conhecido. Então, assim, é uma temática extremamente importante. Eu vou te passar aqui 2 perguntas que já apareceram, e aí a gente vai continuando e eu vou trazendo as perguntas. Tá bom. Simplício do Colégio... Sou aluna Tamires Simplício do Colégio Realengo. Nós podemos aceitar transferência de algum aluno através de online ou apenas presencial? Então, hoje em dia, a gente tem lá, eu batizei como Secretaria Digital. Então, nós já temos autorização de emissão de documentos de forma eletrônica. Então, se a gente tem autorização de emitir, a gente tem a mesma autorização para receber. Legal. Então, pegando o gancho aí da Tamires, obrigada pela pergunta, Tamires, eu vou já abordar esse assunto sobre transferência, que é um assunto que atravessa a secretaria o ano inteiro. Porque a gente tem lá na deliberação 340 que a gente tem que receber o estudante a qualquer tempo. Então, a gente sempre lembra do outro. Se eu tenho a obrigação de receber a qualquer tempo, eu também tenho de emitir a qualquer tempo. Então, não existe essa questão de prazo de transferência ou de receber transferência. Então, dito isso, a gente vai receber essa transferência de estudantes vindo de escolas extintas, escolas que foram fechadas, ou mesmo de estudantes que nem tem como trazer o documento de escolaridade. E aí? Aí a gente não pode não ter recursos para atender esse estudante. Então, pegando a questão da Tamires, se ele foi de forma online ou presencial, a exigência da documentação vai ser a mesma. Mas suponhamos que esse estudante não tem documento, não tem como agir, porque ele não tem o recurso de pegar o histórico escolar. E aí, como é que a gente age, né? E aí eu trouxe a temática da adaptação, né? A adaptação, quando eu falo adaptação, não é propriamente dito a adaptação curricular somente, mas a gente tem que pensar na adaptação de todos. Quem são esses todos, né? Adaptação da família, adaptação dos professores, adaptação dos gestores, adaptação da secretaria escolar. E aí, na temática que eu quero trabalhar lá no Congresso, eu quero fazer com que a gente tenha reflexões profundas sobre isso, assim, em todos os aspectos, com o olhar do professor, o olhar do gestor, o olhar da família e o olhar do secretário escolar. E aí, professora, a gente precisa basear no que a gente tem de recurso. E aí a legislação nos dá um apoio nesse momento fundamental. Só que não basta ter somente a legislação, a gente vai precisar desse conjunto, né? Do gestor, do professor, da família e do secretário escolar. E daí eu quero também aos congressistas, a quem for participar do congresso, disponibilizar um material, assim, por exemplo, um exemplo de uma ata de reclassificação. A gente tem esse recurso, a gente pode reclassificar, a gente pode classificar. E aí eu também preciso orientar o gestor a ter isso previsto no seu regimento. Que aí eu vou lá na Constituição Federal, que fala assim, as escolas, a gente dá uma autonomia administrativa e pedagógica. Ótimo, então cada escola tem sua autonomia. Ótimo. Mas está escrito lá no seu regimento como que vai ser
Como vai ser para receber esse estudante? Como que vai ser? Como vai ser o processo? A adaptação, agora voltando para a adaptação curricular, a exemplo assim, a gente tem lá o currículo numa escola X, o currículo em outra escola Y. Eu não vou poder receber esse aluno? Eu já disse lá no começo que eu tenho que receber esse aluno. Beleza. Mas como que eu vou adaptar esse currículo? Quais são os critérios que eu vou fazer para adaptar esse currículo? E aí, cada um no seu papel ali vai ter um desafio diferente. E aí eu quero trazer essa questão. Qual é o desafio e o que a gente tem de solução? Quais são os recursos que a gente tem de solução para cada um deles? Muito legal. Nossa. Se o congresso tivesse só isso, só a sua participação com esses materiais que você vai entregar no congresso, já valeria a pena. Se fosse só você, a palestrante no congresso, com esses materiais, Glenda, com certeza já valeria a pena. Porque assim, as pessoas talvez perguntem, mas eu sou professor, eu não mexo com secretaria. Mas são informações que todo mundo precisa saber. E o Né? professor não recebe aluno? E aí? Exatamente, exatamente. Como que é, né? Como é que é o professor? Porque aí o professor tem uma questão também lá na LDB, né? Que está lá na lei, que é a obrigação do professor zelar pela aprendizagem dos alunos. Exatamente. Então, se ele não zelar pela aprendizagem do aluno que está chegando, você não sabe como é que esse aluno está chegando, qual é a defasagem que ele tem, quais são as estratégias que esse professor vai estabelecer para recuperar esse aluno. Sim. Então, assim, é um desafio para todos. E aí, eu gosto sempre de falar sobre isso, repetidas vezes, quem me ouvir vai ouvir eu falando isso, assim, que as pessoas têm a sensação de que o administrativo não é educador, né? E aí eu gosto sempre de trazer isso para a pauta. Todos somos educadores, todos. Exatamente. Então, não é um desafio tão somente para a secretaria. É um desafio para a secretaria? Não vou aqui romantizar, porque sim. A gente tem que resolver, porque a gente tem que resolver. Chegou um estudante lá, de qualquer maneira que seja, se a gente deferiu a matrícula, recebeu, a gente vai ter que resolver. Responsabilidade nossa. Assumimos, que eu chamo de abacaxi. Isso. O abacaxi está no meu colo. Agora, as questões não são só um problema para a secretaria, é um problema para a família também. Eu recebi há pouco tempo uma estudante que ela não queria voltar nas escolas onde ela esteve para pegar o histórico, fazer o conjunto dos históricos para eu poder chegar lá no meu final, né? E ela não queria, ela já adulta, e ela foi com a mãe. E aí eu falei com a mãe, falei, olha, eu posso amparar, eu posso. Só que sabe o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo todo o dinheiro que a senhora investiu na vida dela toda. A senhora foi lá, escolheu a escola, pagou, às vezes com dificuldade, às vezes não, mas fez um investimento. O que ela está me pedindo para fazer é apagar de borracha tudo e vou aplicar uma prova e vou classificá-la lá para o final. Então, assim, eu posso? Posso, mas a gente tem que pensar nas consequências disso, né? Que essa é uma... A gente já precisou fazer isso, mas eu acho que esse assim, é o último recurso, né? Isso. Depois esgotou tudo. Mas a gente tem que ter. Sim. A gente tem que ter. Não dá para não ter esse recurso. Exato. Então, eu vou chamar a responsabilidade dos gestores aí. Eu tenho que ter este recurso. Eu já vi que tem algumas perguntas aí. Tem. Deixa eu te fazer aqui, ó. Quando a escola extinta não entrega o RA, como proceder? RA é o quê? Relatório, deve ser relatório anual, né? Anual, claro. Então, aí a escola, aí ela vai dificultando a vida da inspeção. Porque aí os recursos para consulta da inspeção vão ficando mais difíceis, né? Sim. Aí, no caso, o que a inspeção estabelece, que é o que eu vou colocar lá no guia para vocês. Mas ela pede para que, no momento que o estudante entre com o processo de escola extinta, que ele envie o máximo de informações que ele puder, porque tudo vai colaborar na pesquisa.
Mas eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo real, que foi ontem que aconteceu. O namorado da prima da minha filha está em vias de ser aprovado aí num concurso e está sem um documento do ensino fundamental. Deu entrada no processo, conforme eu orientei, mas está ansioso, ansioso. Eu fui e falei, vou pedir uma colaboração de uma professora inspetora. Gente, sem mentir, não estou exagerando e eu provo, tenho print e prova. Eu pedi a ela, mandei o número do processo para ela, pedi a ela, mas foi uma questão assim de menos de 30 minutos. Ela me mandou a foto do nome dele dentro do relatório da escola que foi extinta. Ou seja, ela tinha o relatório na mão. E quando eu comentei com a outra professora inspetora, que eu falei com ela que a importância do envio, ela falou, você não tem noção como esse relatório salva vidas. Sim. E salva. Quando a gente fala salva a vida, a gente está falando de saúde. Não, mas salvou a vida desse namorado da prima da minha filha. Porque se a inspeção não tem recurso, os recursos tendem a diminuir, né? Sim. Mas tem mais perguntas. Vamos aí, lá. Né? Peraí, deixa eu voltar aqui. Cadê? Peraí. Se a escola antiga não tem histórico de alunos antigos porque fechou. E agora? E agora é outra com outro nome. Como faz? Então, outro nome é outra escola, né? É outra escola. É outra escola. Aí, no caso, tem que ver se ela foi encerrada. Porque se ela pediu o encerramento legal, bonitinho, deu entrada no encerramento, a SEDUC recolhe o arquivo. Então, fica sob guarda da SEDUC. Aí, por exemplo, quando a gente fala regularizou, naquela ata do relatório anual, regularização da vida. Quem tem o poder de regularizar a vida é, de verdade, a inspeção, que vai regularizar a vida. Nós podemos aplicar os recursos que estão previstos no regimento. Então, por exemplo, a gente tem o recurso de classificar, o recurso de fazer adaptação, o recurso de reclassificar, mas nós não temos essa autonomia. Acabou de entrar na live uma inspetora que eu amo de paixão. Quem é? Eu prefiro não falar. Não, ok. Deixa Amo de paixão e ela perdeu aqui o tanto que eu já elogiei, o quanto os recursos para a escola extinta, assim, evoluíram absurdamente. Porque eu vou repetir aqui rapidamente. Antigamente, quando vinha um estudante e falava com a gente que estudou em escola extinta, a gente falava, procura fazer enseja, porque vai ser mais rápido você voltar a fazer de novo. Hoje não. Hoje mudou. Legal. O cenário é outro. Nossa, assim, realmente, a gente tem as inspetoras aqui que a gente recebe sempre. E olha, o atendimento, assim, o cenário mudou, os sistemas mudaram com esses relatórios anuais, mas o atendimento da inspeção escolar está cada dia melhor e mais eficiente, Glenda. Isso é um fato, né? E é importante a gente falar, porque às vezes é tão fácil e as pessoas falam tanto mal do serviço público, né? E às vezes realmente tem alguns servidores que deixam a desejar. Mas a gente não pode deixar de falar o quanto tem melhorado. E olha, graças a Deus, aqui a gente não tem nenhum problema com inspeção escolar, aqui na Colônia do Saber. A gente tem inspetores que são muito competentes, que orientam assim de uma maneira espetacular, que responde também o que a gente pede. Então, realmente, a gente tem vivido um tempo, eu estou aqui em escola já há mais de 20 anos e de todas as épocas tem melhorado demais. E essa realmente tem sido maravilhoso. Mas vamos seguir aqui. Sim. Olha, ela me autorizou a falar o nome, eu vi aí. Tá. Então, nós estamos aqui, gente, com o privilégio de ter aqui como ouvinte a professora Monique Mala, que é responsável pela COGIE, que é responsável por essa revolução que está acontecendo, Nossa, que a gente está percebendo. Ainda bem que eu falei antes até de saber quem estava aqui. Que porque, bom. de fato, Realmente está acontecendo uma revolução. É verdade. Uma revolução, assim. E o que a gente tem visto, assim, de verdadeiramente
uma revolução para que os processos sejam otimizados, eletrônico, assim. Então, assim, não, a eficiência e a eficácia tem sido algo que realmente tem chamado a atenção. E olha, Monique, parabéns, tá? Pela excelência do trabalho que você tem desenvolvido com toda essa equipe. Realmente é algo extraordinário. A gente já sofreu muito no passado, eu sim, preciso confessar isso, sim. mas realmente hoje, assim, nossa, fora de sério. Parabéns e muito Porque obrigado por essa eu entrega acho que sua. isso, o objetivo sempre foi de orientação, né? Sim, O objetivo sempre foi de orientação e não de punição. Mesmo porque elas não pedem, né? Quando eu falo elas, eu estou discriminando aqui os sim, inspetores, mas os professores e inspetores não pedem nada que que a gente não saiba, né? Que não está sim, na legislação, né? sim, Mas sim. sempre foi de orientação. Mas alguns cumpriam um papel assim de mais, não digo rigor, não, mas a postura era de muita autoridade, né? Sim. E aí isso por vezes deixava a gente meio inseguro. Mas, enfim, eu pareço até funcionária de lá, de tanto que eu elogio, porque de fato, para Sim. mim, A gente também tem feito muito isso, porque é importante reconhecer essa mudança, é importante reconhecer o quanto tem melhorado e o quanto tem realmente atendido. E é por isso, sabe, gente, que em um Congresso Nacional de Educação a gente está trazendo uma temática como essa, porque são informações que todas as pessoas precisam, alunos, professores, pais, responsáveis. Então, cada vez mais em todos os nossos congressos nós vamos trazer temáticas nessa área, né? que Esse bom. é só o primeiro que a Glenda vai estar participando, mas ela assim não fica mais de fora porque realmente a contribuição que você traz é algo assim extraordinário. E esse congresso a gente vai tratar. Eu estive no congresso em São Paulo, na Bet Educar, e tô indo amanhã para um outro congresso. Estou sempre indo para congresso, me atualizando. E o que a gente está trazendo para esse congresso é algo de muito novo, sabe? É algo de atual, de temas que realmente são relevantes, importantes e Que bom. atuais. A gente vai discutir sobre personalização de ensino, a gente vai trazer IA, a gente vai trazer os fatores DISC de personalidade, como usar isso para contribuir para o aprendizado do aluno. Então, assim, a gente vai trazer essas informações que você está pincelando aqui por cima, mas que a Isso. gente vai se aprofundar no Congresso. Eu ainda vou gravar um podcast com a Glenda também falando sobre isso. Tem um material, tem um capítulo, o livro que nós vamos lançar no Congresso, com a temática do Congresso. A Glenda escreveu um capítulo fantástico. Então, assim, além de todo o material que ela vai disponibilizar para quem está no Congresso. Então, se você está aqui nessa live e você ainda não fez a sua inscrição, faça. Tem algumas consultoras nossas aqui participando. Eu já vi que a Sinara está aqui. Eu já vi que a Zenaide está aqui também. Então, por favor, não deixem de chamar as meninas aí e falar. Tem uma pergunta aqui, Glenda. Sim, Sou eu também. divorciada e não tenho mais certidão de nascimento, só identidade CPF. E me pediram agora o que faço. Vai ter que ir no cartório e pedir segunda via. Sim, Por quê? Muitas das vezes a gente pega o documento de identidade, CNH, com erro. E aí a verdade. gente precisa realmente confrontar o documento da certidão civil. Sim. A Cristina Marcelli perguntou: meu ensino médio que fiz em colégio público terminou em 2016 e não foi publicado no Diário Oficial. A direção diz que desde 2016, no Rio de Janeiro, não é mais obrigatório fazer publicação. Cristina, tá certa a diretora Sim, que te respondeu isso. A sim. publicação em Diário Oficial no Rio de Janeiro, ela só é obrigatória para educação à distância ou educação de jovens e adultos. Nós recebemos essa autonomia. E aí é bom a Cristina ter falado isso, que a gente Uhum, recebeu esse presente, que é sim, essa autonomia, que a gente pode emitir os documentos dos concluintes, isso ganhamos uma velocidade absurda, verdade. mas a contrapartida disso, da gente ter essa autonomia, é só o envio da relação dos concluintes, só isso que eles nos pedem, e ainda tem escolas que não cumprem com o envio da relação dos concluintes. É a única coisa que pede. Sim. Hoje, professora, eu como trabalho num curso de educação profissional técnica, hoje
minha prioridade é entregar todos os diplomas Sim. na primeira quinzena de janeiro, ainda que a legislação estabelece prazo de 90 dias. Mas eu sei que quem busca a educação profissional quer logo entrar no mercado de trabalho. É verdade. Então, olha a velocidade que eu ganhei. Eu posso hoje emitir o meu diploma, registrá-lo, sem a necessidade da publicação do Diário Nossa, isso Oficial. agiliza muito. Agilizou muito. E o que eles pediram para a gente? Apenas o envio da relação dos concluídos antes de imprimir. E a gente não vai cumprir com uma responsabilidade que é nossa. Aí corremos o risco de chegar lá na frente e eles perder essa autonomia. Perder, imagina. É. E não é só isso. Agora, aí eu estou falando agora para o secretário, mas também falo para os gestores, porque a publicação na imprensa oficial é paga e não é barato. Não, então, não é. Isso teve economia. Sim. Então, a gente tem que andar para frente. Vamos andar. Tá pedindo para a gente? Vamos cumprir. Fazer. Vamos cumprir. Isso aí. Com certeza. Olha só, a Suelen Duarte está perguntando aqui. Minha pergunta: uma mãe não entregou o histórico da escola do primeiro no ato da matrícula. Na escola 1, no ato da matrícula. Na escola 2, só a declaração. Só que a escola 1 fechou. Qual o procedimento? Pois é. Eu vou torcer muito para que não seja primeiro ano do ensino fundamental. Por quê? Eu falei que a gente precisa ter esses recursos bem escritos nos nossos documentos, no nosso regimento, como que vai ser, só que a legislação, ela não abre mão de retirar desse processo o primeiro ano do ensino fundamental. Então, é sempre assim, exceto o primeiro ano do ensino fundamental. Então, eu vou torcer para que esse abacaxi que está no colo dela não seja do primeiro ano. Porque se for do primeiro ano do ensino fundamental, o problema é maior, porque não existe processo de classificação nem de reclassificação para o primeiro ano. Aí o problema é maior. Agora, sempre lembrem sempre assim, de que quem tem que amparar, quem tem que aplicar o processo é quem está recebendo. Então, a gente tem o ônus e tem o bônus. Que a gente hoje vive num mercado que a gente precisa de matrícula. Claro, é uma empresa, uma escola é uma empresa, ela precisa de matrícula. Só que tem o ônus. O ônus é isso que a gente está conversando aqui. Exatamente. Olha, tem uma outra pergunta aqui. O aluno estudou em um colégio no exterior e o colégio foi fechado. Como proceder nesse caso na questão do histórico? Então, aí aplica-se o processo de classificação, que a legislação ainda fala isso. É clara sobre isso. A gente tem que ter este recurso, mas esse recurso precisa estar escrito, bem escrito, dentro dos nossos documentos. Eu vou voltar um pouquinho, que a Constituição Federal nos deu essa liberdade, dessa autonomia, só que aí você tem que fazer uso dela. Como? Colocando no seu regimento. Seu regimento é a sua lei maior. É claro que ela tem que estar compatível com a legislação federal, Constituição, tudo bem. Só que se você não diz no seu regimento que os recursos que você tem, aí você desamparou, você não consegue receber. Mas sobre escola no exterior é a mesma coisa. Se eu não tenho como a escolaridade anterior, eu posso aplicar o processo de classificação. Legal. Uma outra aqui. A prova que possamos reclassificar o aluno cai quais matérias? Tem algum conteúdo específico que deva cair na prova? Você tem que pensar na questão da idade, né? A idade da criança ou do adolescente, adulto, enfim, quem você está aplicando, se é compatível com a série. E aí você vai pegar as provas da Base Nacional Comum daquela série. Então, por exemplo, você precisa fazer um processo de classificação para o 8º ano. E aí você vai pegar as provas da Base Nacional Comum do 7º ano. Que aí você está classificando para a série seguinte, que é o 8º. Muito bem. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Lembrando que essas provas precisam ficar salvas dentro da pasta do aluno, porque o processo de classificação é um processo. Então, tem vários documentos que é o que vai constar lá no arquivo que vocês vão receber. Aqui. Boa noite. Meu filho estudou na escola particular na pandemia, foi para a pública. Acabou ano passado e foi para o 6º ano para particular.
Fui na escola pública que ele iria estudar para pedir a transferência. Deixa eu ver se ela completou em algum outro lugar. Não entendi. Eu acho que ela não terminou de escrever. Terminou. Agora, Aqui embaixo, transferência. Até aí, ok. Agora fui buscar o histórico dele. Alega que o histórico dele não foi com os dados feitos. Me deu 45 dias para buscar. Alego que a secretaria não fez. o prazo legal da emissão são de 20 dias. Mas é claro que a gente tem que ter uma certa empatia, porque, pelo que foi relatado aqui, a secretária que estava na ocasião não transcreveu o histórico dele. Então, ela está te pedindo um prazo de 45 dias. Eu acho razoável, porque a gente está falando de 20 dias úteis, Sim. né? Está te pedindo 45 dias, eu acho que ainda é razoável. E só tem um pouquinho de paciência, mas vai resolver, porque ela vai resolver, ela vai emitir o histórico, aí você vai levar para outra escola e assim vai ser resolvido, né? Pode ficar Que tranquilo. Bom. Olha, tem a Cris aqui está falando, ó, hoje a Seduc está toda informatizada. Sou prova que é um trabalho sério e eficiente. Precisei de uma declaração e certificado do meu ensino médio para apresentar o documento para a Colônia do Saber. E deve ter. Ela deve ter recebido em tempo Com recorde. certeza. Com certeza. E isso tem assim, acontecido muito com os alunos que a gente tem pedido para ir sim. buscar. Tem sido maravilhoso. E é impressionante assim que a gente fala assim, como salva vidas, né? Muito. Eu tratei de um caso bem próximo a mim que me pediu ajuda, né? O aluno médico. E aí ele, há anos assim, ele não conseguia resolver a situação dele do ensino médio para ele conseguir retirar o diploma de médico. E aí eu orientei, entrou com um processo, não sei, tudo eletrônico. Ele perguntava como é que estava, eu entrava. Tecnologia! Viva a tecnologia! Eu acompanhava o processo e tudo mais. Passou um pouco tempo, estava lá o documento para ele de forma eletrônica, chegou no e-mail dele, assinado, tudo lindo. Ele foi lá na UFRJ, entregou, pegou o diploma e me mandou uma foto com o diploma dele de médico, assim. É a velocidade do processo. E ainda tem escolas que ainda não entenderam isso, né? Que a Seduc está anos-luz de muitas escolas. Com certeza. Né? Ó, tem uma outra pergunta aqui. Quem pode retirar a transferência do aluno quando o mesmo é menor? Somente o representante legal, que é os genitores. E aí, se a gente for entrar nessa pauta, é outra pauta. É verdade. É porque a gente que está na escola, os professores bem sabem disso, a gente fica no meio de uma guerra, né? Verdade. E, na verdade, pela lei, os genitores têm direitos iguais. Sim. Então, tanto o pai quanto a mãe, eles podem pedir e retirar a documentação, a não ser que o juiz tenha determinado, através de uma sentença, que somente um. Mas, até então, é o pai ou a mãe, menor de 18, ou através de procuração. Ó, tem uma outra pergunta aqui bem interessante. E curso técnico? Tem a necessidade de publicação no DO? Por que a emissão de diploma de curso técnico demora tanto? Não pode demorar. É isso me incomoda. Assim, Lúcio, né? O que acontece? A legislação estabeleceu 90 dias para a gente emitir, tá? Então, se você está falando de uma escola que está dentro desse prazo, está dentro do prazo legal. Só que a gente não pode. Aí eu até escrevi isso, a gente tem um dever moral. Porque quando a gente está formando um estudante do curso técnico, a gente tem a sensação de que eles querem logo entrar no mercado de trabalho. Exatamente, então, que é o que justifica uma pessoa fazer um curso técnico, né? Isso. Aí eu falo assim, que o papel da escola, neste momento, não termina somente no final do ano, assim, é na entrega do diploma, não só isso, porque tem muitos conselhos profissionais que pedem que a gente envie
submeta documentos para eles e que não tem problema nenhum, apesar da gente a gente não é subordinada a nenhum conselho profissional. Beleza, beleza. Só que se o meu aluno que formou em técnico em enfermagem depende do Corém para poder trabalhar, eu vou causar impedimento, eu quero mais é facilitar. Eu Sim. quero mais é entregar o diploma no primeiro momento. O que por exemplo, o nosso curso, ele é um curso de formação de professores e a gente precisa publicar em diário oficial, precisa ter inspeção para verificar as partes, porque o nosso curso é um curso à distância, gente. Né? A nossa autorização é para funcionar como curso à distância. Então, curso à distância tem que ter a inspeção, vai à escola, conferir toda a documentação, e aí a gente só faz a publicação depois disso. E é um processo que é demorado no sentido de que tem que conferir todas as pastas, todos os documentos, estágio, atividades complementares, mas a gente tem publicado dentro aí do prazo estabelecido. Aí, neste caso de educação à distância, educação de jovens e adultos, 90 dias é muito pouco. Muito pouco. Nossa, é uma Porque não loucura. é só, a gente tem que enviar um ofício para inspeção. Sim. Aí ela tem uma agenda, que nós não somos únicas, não, né? Tem uma agenda. Aí ela vai na escola dentro da agenda dela. Beleza. Autorizou a publicação. Aí vai para a publicação. Calma, não acabou. Aí a gente confecciona o documento. Aí a gente tem que mandar outro ofício, uma nova visita do diploma, do certificado. Moral da história, 90 dias para ensino à distância e para educação de jovens e adultos é muito pouco. A gente precisa até de mais tempo que isso, tá? Verdade. É um desafio, porque assim, a demanda da Secretaria da SEDUC é muito grande. São muitas escolas, porque além de ir às escolas para fazer publicação, tem aí das escolas por denúncia, tem as visitas de autorização, tudo são elas que fazem. Então, assim, eu sempre aviso aos alunos, olha, a inspeção não conseguiu vir ainda, não é porque eles não querem. Não. Eles não conseguiram porque a demanda é grande. E a gente tem que, agora mesmo, elas estão tendo que visitar as escolas para cumprir a legislação nova. Né? Então, assim, todas aquelas exigências de bandeira, de portfólio, de tudo. Então, assim, eu nem recebi esse comunicado para as escolas à distância, mas sabe o que eu fiz, Glenda? Preparei tudo. Tá tudo pronto lá. Kit de primeiros socorros, fizemos treinamento, o kit já está pronto, preparamos portfólio, colocamos a bandeira, porque na hora que elas chegarem, se sair uma legislação para a gente, pronto, eu já sei o que tem que ser feito, vou lá e faço. Porque assim, a demanda da inspeção, gente, são muitas escolas. Eu acho que a gente precisaria ir, no mínimo, do triplo de inspeção escolar do que a gente tem. Mas com o que se tem hoje, a SEDUC já está fazendo um trabalho extraordinário. Essa é a verdade. Sabe? Então, assim, a gente precisa ter esse bom senso. E assim, o que a gente faz aqui na escola, Glenda? A gente libera logo a certidão de conclusão, o aluno que está com tudo ok. Com a certidão de conclusão, esse aluno toma posse em concurso, esse aluno começa a trabalhar, esse aluno tem a carteira dele assinada, né? Para que ele, de forma alguma, seja prejudicado. A gente tem uma outra pergunta aqui. Pode falar, mas Glenda. deixa eu só completar, porque com a certidão de conclusão, com a certidão de conclusão, este estudante que agora é um profissional, ele já consegue atuar, trabalhar normalmente, tá? Sim. Com essa certidão. Então, assim, existe esse recurso aí até aguardar todo esse outro processo. Deixa eu só, antes da sua pergunta, a gente está aqui com uma outra visita muito ilustre e muito responsável por esse nosso encontro, que é a professora Ana Paula. Eu queria agradecer, professora. Eu já aqui antes já falei aqui do quanto que o mestrado me moveu, o quanto foi importante para a minha vida. E aí, quando eu falo da minha vida, eu não falo da minha vida sozinha. Eu estou hoje com 300 secretários dentro de uma rede colaborativa, então eu estou movendo muitas pessoas através do mestrado da Unicarioca. Então, a minha gratidão por esse programa vai ser para sempre.
Que bom, seja muito bem-vinda, Ana. Como eu estou aqui acompanhando e fixando aqui nas perguntas, eu não vi que ela entrou, mas é muito bom ter a Ana aqui com a gente. É uma referência aí para a gente, com certeza. Aqui tem uma outra pergunta. O curso concluiu o curso técnico de enfermagem em 2010 e a escola entrou em inspeção antes da publicação do Diário Oficial. Abri processo, porém nunca consegui a documentação. Será que ainda teria recurso? Tem muito. Elisângela, você vai abrir agora, né? Agora você vai abrir um processo novo. Então, esquece esse que você fez aí em 2010, que era outra gestão, eram outros Sim, recursos tecnológicos. Então, verdade. vamos. Eu te oriento, se preciso for, eu te oriento a abrir um novo processo agora. Você vai juntar o máximo de informações e documentos que você tem da época, e aí você vai abrir um novo processo. Esse processo você mesma consegue acompanhar pelo SEI, o serviço eletrônico, assim você vai conseguir acompanhar. Vamos torcer para que essa escola, apesar dela ter sido fechada, ela tenha sido responsável para o envio da Sim, documentação, porque se enviou a documentação, a SEDUC vai conseguir te ajudar nesse sentido, com tá? Mas certeza. abre um processo agora sobre essa documentação. Tem uma A outra Fernanda, aqui. Tá. a Tem Fernanda uma outra aqui, falou assim: formação de professores tem que entregar o relatório de concluintes? Sim, sim, nós entregamos. sim, tem Todas que as entregar. escolas. Todas as escolas, é aquilo que eu falei, a contrapartida. Então, assim, hoje a gente tem autonomia de emissão dos documentos, a contrapartida disso é o envio da relação dos concluintes. Uma coisa mais simples, tá? Super simples. Você vai disparar através de um ofício a relação nominal dos concluintes. Então, vamos pegar esse caso da Fernanda, suponhamos que a Elisângela é, concluiu em 2010 o curso técnico em enfermagem, e aí hoje, nesse momento, a SEDUC tem acesso a essa lista. Imagina quanto que ia salvar a Elisângela. Poxa, ela realmente concluiu. Vamos lá, vamos investigar mais sobre o curso da Elisângela. Com certeza. Ó, tem uma pergunta aqui bem interessante. O que faz com o aluno do primeiro ano, não podendo reclassificar ele? É sobre aquela outra questão que Sim, você tinha falado. você vai ter que retorná-lo para o primeiro ano. Não assustem, não me batam, mas essa é a realidade. Vai retorná-lo para o primeiro ano e no ano seguinte ao primeiro ano, aí sim você vai aplicar um processo de classificação. E aí sim você vai adequá-lo à idade de acordo com a série daquela tabela de idade própria que a legislação estabelece. Mas Desse jeito. não tem brecha, não tem Não tem buraco, como não burlar a tem, não legislação. tem, não tem. Tem que É, fazer o que precisa ser porque é feito. Ponto. muito clara, que é, no mínimo, para ingressar são 6 anos no ensino fundamental. Não tem conversa, não Tá tem, aí. não tem, não tem para onde correr. Beleza. Ó, estou com muita dificuldade. Ah, tá. Não. Leandra, chama uma das meninas do cuidado do aluno, que elas vão te ajudar para você acessar a plataforma e os cursos bônus, tá? Vamos lá. Responsáveis não legais, mesmo que autorizado pelos responsáveis legais de criança, pode pedir transferência de aluno? Responsável, não, só através de procuração. Responsáveis não legais, autorizados pelos Não, responsáveis legais. só Não através, pode. autorizado através de procuração. Sim, Através de procuração, sim. ok, beleza. Então, se tiver com a procuração, ok. O prazo para emissão de histórico escolar não é de 30 dias? Não, são 20 dias úteis, que aí vai chegar nos 30 dias. Olha, acabou de entrar aqui a professora Rita Amaral. Professora Rita, maravilhosa, muito obrigada aí. Legal. Seja bem-vinda, professora. Ó, terminei meus estudos em 2006, não peguei o diploma. Como proceder? Vai na escola buscar o diploma, né? Desculpa, repete aí, porque eu Ela estou lendo outra pergunta. terminou os estudos em 2006. Gente, pelo amor de Deus, você concluiu o seu curso. Seu diploma foi publicado, vai buscar o diploma. A gente fica lá, a quantidade de Verdade. diplomas. Eu fico assim, gente, por que as pessoas concluem o curso e não pegam seus diplomas? Vai lá, busca seu diploma, guarda com você. Em algum momento você vai precisar, ele é importante. Verdade. Vamos lá. O aluno está vindo de uma escola técnica para uma escola regular. Como é feito o abatimento das matérias, visando que a carga horária é diferente? Beleza, ótimo. Aí a minha resposta vai estar dentro do seu regimento.
como que vocês escreveram lá, qual vai ser o processo de adaptação, que isso é uma adaptação. Adaptação curricular. Está lá no seu regimento esse item lá. Como que é o processo de adaptação? Como que é? Então vai estar lá. Saulo, beijo. Saulo, querido, muito querido esse rapaz. Outra aqui, o aluno cursou do primeiro ao terceiro ano numa escola que foi extinta e não trouxe o histórico. Comigo cursando quarto ao nono ano, está no último ano do Enem e foi procurar pelo histórico. O que fazer? É muito problema. Esse aí é um problemão por conta do primeiro ano do fundamental. Aí só quem pode dar convalidação dos estudos é a SEDUC. Nós não temos essa autonomia. Então, neste caso, a gente está diante de um grande problema. Por quê? Se ele tivesse o primeiro ano do ensino fundamental, para você resolver, né? Seria tranquilo. Você aplicaria uma classificação e aí ficaria ok. Mas neste momento, eu vou te orientar a procurar a ajuda da inspeção, porque é uma questão de convalidação dos estudos e nós não temos essa autonomia. Isso aí. Assim, o que eu falo sempre com as meninas lá na escola, né? O nosso acordo é: vamos andar dentro da legislação, porque a legislação nos protege. Então, vamos fazer. É possível fazer dentro da legislação? Então, vamos pegar aqui, destrinchar e vamos fazer. A legislação diz que não é possível, então a gente não faz. Porque a legislação nos protege, gente. Então, não tenta. Ah, poxa, tem o jeitinho brasileiro, né? Que é uma coisa que me tira um pouco do sério. Aí dá para fazer? Não, não dá, porque a legislação diz isso. Não, mas não, gente, olha só, a legislação diz isso. Então a gente vai fazer o que diz a legislação. Tem uma pessoa aqui que colocou: minha vizinha trabalha na SEDUC, ela fala que é muito trabalho. Com certeza, muito trabalho mesmo. Os 2 encontros que são feitos no curso, sim, são obrigatórios. Precisa ir, tá? Não tem como não ir. O primo do meu esposo finalizou o 2º ano do ensino médio há anos atrás, porém não recebeu o diploma e por conta disso não consegue comprovar que finalizou. Ele já perdeu várias oportunidades de emprego. Mas ele já entrou com o processo de escola extinta lá na SEDUC? É bom entrar, mesmo que vocês tenham ficado com isso no passado, porque existia isso na nossa cabeça, de que os processos demoravam anos. Então, esquece isso, pensa no hoje. Volta agora. Hoje os processos estão completamente acelerados e diferentes do que a gente viveu no passado. Então, entra com o processo, é totalmente eletrônico, você não tem que ir em lugar nenhum, tá? Com certeza, bem maravilha. Ó, uma aluna aqui perguntando sobre o diploma do curso de formação de professores. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Às vezes demora mais do que os 90 dias, não tem jeito, porque a gente depende da agenda da inspeção, mas como nós falamos, com a certidão de conclusão que você consegue pegar com menos de 30 dias. Olha, gente, a nossa secretaria, ela é muito eficiente. As meninas com 15 dias, quem termina com tudo aprovado, sem recuperação, sem nada, já conseguem retirar uma certidão de conclusão. Vocês têm noção, com a quantidade de alunos que tem, o que para emitir uma certidão de conclusão, a gente tem que olhar tudo, não pode estar faltando nada. Documento não pode estar faltando, nenhuma nota, nenhuma entrega de estágio, de atividades complementares. Então, assim, é um trabalho minucioso, mas que elas fazem com toda atenção e agilidade para que não atrasem vocês. Podem ter certeza disso, tá? O diploma de ensino à distância tem diferença do presencial? Nenhuma. Nenhuma. Por favor, gente, esquecem isso. Eu optei por estudar à distância. A professora Sheila optou por estudar presencial. É uma opção. O meu diploma é igual dela. Não há diferença. A diferença é na forma como eu escolhi estudar. Não há diferença. Se eu pegar um diploma de graduação na mão de você, entregar 2 diplomas, um que o aluno optou por estudar à distância e o outro que optou por estudar presencial, é o mesmo diploma. Se eu pegar de um curso técnico, mesma coisa. Não há diferença. Exatamente. Porque a carga horária é a mesma, é o mesmo projeto, é tudo mesmo. Então, é tudo igual. Não tem diferença. Não tem lugar nenhum escrito, inclusive. Exatamente. Não está escrito. Nem pode, né? Nem pode. Quando não entrega a declaração de concluinte, o aluno fica como, no caso do diploma? A lista dos concluintes, você não enviou a lista dos concluintes, que é uma obrigação nossa, uma responsabilidade nossa.
Se esse certificado ou esse diploma chegar lá na inspeção para validar esse documento, que pode ser Sim. que alguém peça a validação, como que ela vai saber se aquele documento é ou não concluinte? Você tá deixando ali, você está invalidando o documento. É somente o envio da lista, É gente. Não vai gastar simples. É nem 5 simples. minutos. O envio da lista dos concluintes. É só isso. É, outra coisa aqui, ó. Boa noite. Pai que tem mensalidade em aberto, pode levar histórico do filho para outra escola? Claro, o contrato de prestação de serviços, que é o contrato, você está contratando um serviço. Então, você está ali contratando um serviço, você está firmando ali que você vai pagar aquele serviço em 12 parcelas, suponhamos. Você deixou de pagar aquele contrato, você tornou-se inadimplente com aquele contrato. Então, você tem ali as consequências disso, né? Serasa, SPC, enfim, do jeito que for. As consequências disso. Mas o serviço educacional ele vai seguir até o novo contrato. Então, por exemplo, eu não sou obrigada a renovar a matrícula para o próximo ciclo daqueles inadimplentes. Isso não. Agora, a continuidade até o fim, até a entrega, vai acontecer. Legal. Glenda, uma outra pergunta aqui bem interessante. Terminei o ensino médio em 2015. Fui à escola esse ano pegar meu diploma porque o primeiro foi perdido em uma chuva. Eles só me deram a declaração de escolaridade e me falaram que outro certificado levaria, deve ser tempo, né? Levaria de 6 meses a um ano. É isso? Segunda via. Porque se for um ensino à distância ou educação de jovens e adultos, é aquilo que a gente falou. A gente não vai romantizar. 90 dias é muito pouco. Não dá Se tempo. depender da publicação do Diário Oficial e de 2 visitas da inspeção. Ela vai visitar no momento que ela autoriza a publicação do Diário Oficial, só ela que autoriza, e no segunda visita, que é para assinar o verso. Então, você pensa bem o tanto de tempo que isso leva. Alguém perguntou aqui também sobre cobrança. Então, segunda via, você pode cobrar e vão me chamar e vão me xingar, mas eu sou a favor da taxa da segunda via ser bem cara. Por que eu sou a favor disso? Porque se eu abrir a minha gaveta de documentos prontos que ninguém foi buscar, é absurdo. Ninguém, Aham. porque ninguém pagou, né? Não Sei. doeu. Aí fica lá a gaveta, lá, o arquivo lotado de documento. Então, segunda via de documento podemos cobrar sim. Com certeza. E assim, é uma quantidade. Glenda, eu tenho uma sala Sim. só de documentos que os alunos não foram buscar. É muita coisa, gente. Tem um aluno aqui falando que já terminou em 2013, nunca foi buscar. Só ir lá buscar, com certeza. A escola existe. A gente é Vai buscar no obrigada a momento. guardar. Não. E é interessante, assim, ela desde 2013 não foi buscar. Aí ela é aprovada num concurso ou uma promoção no emprego. Aí ela vai chegar lá, eu preciso urgente desse Para documento. hoje. Para hoje, Não imagina. teve urgência durante 10 anos. Né? Aham. Então, assim, gente, terminou o curso. Soube que já saiu a publicação, você vai buscar seu documento. Porque na hora que você tiver uma oportunidade, na hora que a oportunidade chegar na sua casa, você fala, oportunidade, meu documento está aqui. Já posso assumir o meu concurso público, já posso começar a trabalhar. A escola que você sempre sonhou te chama e você não está com o documento na mão. Não faz isso, não. Você não merece, você estudou, você se esforçou, você realizou o seu sonho. Então, vai lá, faz o seu curso. Gente, olha. A gente já tem 1 hora de live. Sim. A gente vai encerrar essa live, mas está muito boa. Só que isso é só um gostinho do que vai ser no Congresso. Da entrega que a Glenda vai fazer com todas essas informações, do material espetacular que ela está preparando para entregar de guia, sabe, de passo a passo, de modelo. Então, gente, não percam a oportunidade. Não percam a oportunidade de estar lá, de ouvir a Glenda pessoalmente. Esse congresso ele vai funcionar de 2 formas para que ninguém fique de fora. É um congresso nacional, mas as pessoas, passagem tá cara, não dá para vir de outros lugares tão longe assim na data, porque é período de férias. Então, o que nós fizemos? Ele tem uma modalidade totalmente online para quem não pode estar presente ou para quem vai estar viajando.
Sexta-feira vai funcionar online, sábado vai ser transmitido o dia inteiro, todas as palestras, e vocês vão ter acesso a essas palestras durante 30 dias. Como assim? Eu estou comprando o congresso e vou ficar 30 dias com a disposição? Sim, você vai ficar 30 dias com o congresso à sua disposição. Quem está comprando para ir no presencial, que tem um preço mais barato ainda do que o online, você vai no presencial, sexta-feira é online, no sábado é presencial e depois você vai ter acesso a alguns materiais também específicos para quem é do presencial. Então, é uma oportunidade incrível, é um custo muito em conta. A gente está no lote 2, a gente está quase virando para o lote 3. Então, aproveite a oportunidade. Eu não lembro o valor agora, mas é cento e pouquinho mesmo, não é cento e muito. Então, assim, é um congresso de qualidade. A gente tem a Glenda, que vai estar, é uma das nossas principais palestrantes. Nós temos o professor Geraldo, que palestrou na Best Educar, que tem mais de 30 livros publicados. É uma referência. Estará lá conosco. Você vai ter a oportunidade de conversar pessoalmente. Gente, congresso é algo tão importante. Porque a gente discute o que tem de mais atual na educação. A professora Ana Paula Legei vai estar lá falando sobre divulgação científica. É só gente boa, é só gente fera. Além de tudo isso, você tem a chance, a oportunidade de fazer network, de conversar com os palestrantes. Sabe o que eu faço? Todas as vezes que eu vou a um congresso, eu chego cedo, eu fico na fila esperando a porta entrar, abrir. A porta abre, eu vou correndo, sento na primeira fileira. Porque quando o palestrante acaba, eu já estou esperando ele descer ali a escadinha. Eu sou uma das primeiras a falar, fazer pergunta, tirar foto. Ai, Sheila, tirar foto sim, gente. Eu sou em congresso de educação, sou tiete mesmo. Vou lá tirar foto, conversar, pegar autógrafo. Vocês terão a oportunidade de fazer isso aqui no Rio de Janeiro, ali no Recreio Shopping. Dentro do Recreio tem um hotel com um centro de convenção maravilhoso que nós locamos. Vamos fazer o congresso lá, vai ser incrível. Não perca a oportunidade, vocês vão receber materiais assim de primeira mão. Então, Glenda, mais uma vez, muito obrigada. A gente ainda tinha aqui muitas perguntas, mas não dá, tá ficando tarde, a live vai ficar longa demais. E assim, gente, vocês vão ter a oportunidade de conversar lá com a Glenda. Sabe, a Glenda vai lançar livro lá no nosso congresso. Tem o livro do. Tem. Eu acho que a Glenda vai estar em 3 livros que vai ser lançado nesse congresso. Tem noção, gente? Vocês vão ficar lá pegando autógrafo. Prepara o dedinho, tá, amiga? Para você assinar os livros. Assinar 3 livros não vai ser mole, não. Já tô vendo as filas lá para o pessoal falar com você. Já tá trazendo um spoiler aqui. Eu não falei em lugar nenhum ainda que eu tenho um livro que eu tô escrevendo. Não, não consigo, não consigo. Tá escrevendo um livro mas professora, incrível. somado a tudo isso, eu acho que além de tudo isso que a gente falou aqui sobre a importância de participar do congresso, tem um outro fator também, o fator de você demonstrar para a sociedade, para a comunidade que você convive, que você está preocupada com a educação, você está correndo atrás, você está se dedicando. Eu acho isso muito importante para se adquirir, inclusive, o respeito da comunidade. Com Assim, certeza. falar, poxa, a Bia está lá no sábado se dedicando, participando de um congresso. Isso é muito bacana. Muito bacana. Com certeza. Essa live e o curso vai ficar gravada. Vai ficar salva. Tá. O curso de formação de professores só existe porque um dia eu tive coragem de juntar dinheiro, de pagar um congresso em 10 vezes e ir para um congresso internacional de educação. E lá eu fiz o primeiro contato com uma empresa que era do Sul, que a gente trouxe o curso de formação para o Rio e anos depois eu entrei com o processo para legalizar o nosso curso. Ele só existe porque um dia eu tive coragem de ir para um congresso. Nesse congresso eu não tinha, eu paguei em 10 vezes o congresso. E eu não tinha dinheiro para almoçar lá no congresso, porque era em um local super chique, a comida era cara. Eu levava um lanche dentro da minha bolsa e eu lanchava escondido dentro do banheiro. No pátio eu fazia cara de tá tudo bem por aqui. Tô aqui aprendendo igual a todo mundo. Ninguém precisava saber que eu comia escondido no banheiro. Mas eu estava ali para aprender. Aprendi, fiz contatos, fiz network. Então, é importante demais você estar presente em um congresso. Então,
Aguardamos vocês lá. A gente vai dar beijos e abraços, tirar foto com vocês. Vocês vão pegar autógrafos aí com essa Glenda maravilhosa. Olha, muito obrigada mais Tem uma que vez. fazer, vamos fazer um print aí. Quem pode tirar um Vamos. print pra gente? Tirem um print aí, por favor. Alguém tirou? Porque o meu tá cheio de coisa aqui. Maravilha, gente. Muito obrigada, Glenda. Olha, Compartilhem e marque a gente pra gente ver, tá? exatamente. Um Exatamente. beijo, muito A live obrigada. ficou com mais de 100 pessoas o tempo inteiro. O tempo inteiro. O Impressionante, tempo inteiro. impressionante. É um assunto que as pessoas querem muito saber e tem muitas dúvidas, muitas mesmo. O pessoal falando aqui, eu amei a live, eu amei. Gente, muito obrigada. Beijo grande no coração de vocês. Glenda, eu vou ter que te dar mais tempo lá no Congresso. Vou ter que arranjar algum tempo para você, que eu acho que vai ter fila para falar com você para tirar dúvidas, gente. Um Maravilhoso. beijo. Obrigada, querida. Um beijo grande. Tchau. Tchau.